Vasco, saudações vascaína, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo que acontece no Vascão da Gama, beleza, galera? Desde já, quero estar agradecendo a todos vocês pela confiabilidade do canal, estar acreditando na pessoa que vos fala aqui, trazendo notícias diariamente aqui no canal, e também agradecendo o crescimento. Ontem mesmo eu estava comemorando 202 inscritos aqui no canal, não é 202 mil, 202 inscritos aqui no canal, e todo dia, graças a Deus, tem cada vez mais inscritos aqui novos aqui no canal. Tem uma galera do Kawaii aí, uma turma legal, tem uma galera aí do TikTok também abençoando a gente aqui, beleza, galera? Ó, você aí que tá vendo esse vídeo aí, não importa que time você seja inscrito, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Deixa sempre o seu comentário, seja ele sempre com respeito, respeitando um ou outro aqui, é o que a gente faz, tá? E também se inscreva, beleza, galera? Vamos para as informações aqui, já começar com uma pancada logo de início, tá? Galera, olha só, Vasco está sendo acionado, aliás, já foi acionado na Justiça dia 31 agora de março, se eu não me engano vai ser 31, vai ser segunda-feira, tá? Está sendo acionado na Justiça, pode ser condenado a estar pagando 6 milhões pelo atleta que Vasco comprou do Lusa, tá? O Portuguesa do Rio de Janeiro, tá? Vasco pegou o Natan, fez uma negociação em 2017, o Campelo, tá? Era presidente nessa época, onde numa entrevista, tá? O Campelo, uma entrevista não, para ser mais sincero, mais justo, tá? O comentário, em um áudio, tá? Com outro YouTube, tá? De uma confiança muito alta, muito boa, tem toda a credibilidade. Ele trouxe pra gente, tá? No seu canal, dizendo que o Campelo tinha uma negociação, tá? Com o time Lusa do Rio de Janeiro, verbal, tá? Verbal. Enquanto isso, os advogados, tá, do Lusa, eles começam a meter malha em cima do Vasco, trazendo aí notícias aí dentro aí desse processo, falando que o time grande do Rio de Janeiro usurpou, né, minhas palavras, usurpou, pegou um atleta sem pagar. Pois bem, Vasco pegou o Natan, fez uma negociação em 2020 com o Boa Vista, esse último time que o Vasco no sábado fez um jogo treino, tá? O Boa Vista ficou de pagar o Vasco não recebeu o valor em torno de 9,4 milhões de reais pelo atleta, e o atleta Natan já está rodando em outros times. Ou seja, Vasco toma um toco do Boa Vista, tá? E quem está sendo acionado na Justiça, por certo, tá? O certo é certo, é o Vasco da Gama, porque não pagou a Lusa, dono, tá? Dos direitos do jogador Natan, desde 2017, tá? É uma transação que foi feita na época do Campelo, a gente não sabe bem direitinho, mais informações sobre isso eu trago, mas de fato, Vasco pode ser condenado a pagar 6 milhões, tá, de reais pelo atleta, já que não pagou, tá? Correndo juros pra caramba nisso aí. É Brasil, né, meu irmão? Brasil tem juro pra tudo que é lado, meu irmão. Tu vai comprar uma bananada, tem juro aí, tá? Beleza? Então, vamos lá. Time mexicano de olho no Felipe Coutinho, tá? O Felipe Coutinho, a gente sabe que ele pertence ao Aston Villa, tá? Um time inglês que emprestou ao Vasco da Gama, porém o Aston Villa não está se submetendo, fazendo corpo duro, né, para poder fazer permitir uma renovação de contrato com o Felipe Coutinho aqui no Vasco, já que ele tem só mais um ano lá no Aston Villa, e o Aston Villa entende que o atleta não é mais, faz parte dos planos do Aston Villa, e esse time mexicano está querendo a contratação do Felipe Coutinho por empréstimo, tá? Mas Felipe Coutinho já se manifestou que não quer ir, não tem interesse para ir no futebol mexicano, beleza, galera? Então, deixa aí seu comentário. Vasco renova com o Felipe Coutinho volta para o Aston Villa, ou aceita essa proposta aí do futebol mexicano? Não sei. Eu, particularmente, Felipe Coutinho sairia do time como Paê, tá? E como falei ontem no canal, venho oportunizar o Nuno
Moreira no lugar dele, o Estrela no lugar dele, até o Zucarello no lugar dele. Beleza, galera? Ó, assinatura, tá? A galera aí que quer ver o Vasco sendo vendido aí, tá? Quer ver aí tem a maior expectativa do Marinakis, tá? O grego aí, fazer negociação com o Vasco da Gama. Fica um monte de especulações. Eu pouco, por respeito a você e até mim como torcedor também. Às vezes tem notícia aí que eu fico, sabe, desnecessário, mas eu vou trazer porque é notícia, tá? O Marinakis fez uma assinatura, memorando de entendimento com o time de São Paulo, tá? Memorando de entendimento. O que é isso? É somente para entender as partes, a primeira assinatura de como vai ser essa negociação, tá? Caso o Marinakis queira fazer negócio com São Paulo, não é uma coisa definitiva. Isso já aconteceu até na época do Campelo, tá? Que ele fez uma assinatura memoriando, tá? De entendimento com uma empresa que acabou que a empresa não veio, não fez obra nenhuma, não fez estádio nenhum e ficou só no projeto. Possa ser que seja, que sim, tá? Marinakis venha ter daqui para frente continuidade nessas negociações de São Paulo, em comprar ou investir na base deles, ou não, irmão. Então é uma coisa meio sigilosa, tá? Então é singela, desculpa, é singela. Deixa acontecer, deixa escorrer. Eu já estou começando a reformular em outros pensamentos, beleza? Galera, vamos lá, sobre a venda do Vasco que eu tô querendo dizer, tá? Puma, Jair, Paulinho, Léo Jardim, Ryan e Coutinho. 5 atletas que Vasco está fazendo e se desdobrando para a renovação dos vossos contratos, que já vão se findar. Alguns no final do ano e outros que vão findar o seu contrato agora no meado do ano. E a renovação com Puma, com Jair e com Paulinho, tá? Elas estão bem encaminhadas, são atletas que têm interesse em dar continuidade, tá? A mais temporadas aqui no Vasco da Gama. Agora, o Ryan também, né, o seu staff deixou alegado aí pra gente, deixou a entender, tá, positivamente que tá tudo certo, tá tudo ok, o atleta vai permanecer também no Vasco. Felipe Coutinho tá nessa discussão, né, se vai ou não vai renovar, se vai ou não vai, e eu tenho um filho, tá, e não é uma informação, com certeza o Pedrinho vai renovar com o Felipe Coutinho, tá? Agora, o que mais me preocupa dentre todos aqui, os 5, né, para renovação de contrato, é o Léo Jardim, como eu falei ontem. Se Daniel Fusato entrar aí, tá, contra a equipe do Santos e dar continuidade, ganhando minutagem dentro dos jogos do Vasco, meu irmão, é uma baita de uma resposta, Léo Jardim, ó, não quero mais renovação, pago o que me der, deixa aí acabar a temporada, que eu não vou fazer os 60% de jogos para não ter mais essa renovação e vou meter o pé no final do ano. E já pode estar assinando um pré-contrato no final do ano, tá? É meio complicado, tá? Mas mais informações sobre isso eu trago aqui. Galera, polêmica, tá? Uma polêmica. Eu quero entender o que você pensa a respeito do que eu vou te falar aqui agora. Quero entender, deixa nos comentários. Vasco e Palmeiras, já trouxe aqui, é um jogo que está sendo transferido lá para Brasília, tá? Lá para Brasília. Vai ser um jogo aonde, tá? Vasco vai estar tirando uma ferpela boa, uma grana boa, já que a venda dos ingressos é meio a meio. Só que a gente está achando que o Pedrinho, tá? Como trouxemos aqui, e agora teve uma nova matéria no GE, trazendo mais explicações e a narrativa sobre o caso, tá? Esse mando de campo do Vasco não foi vendido, mas é um cumprimento, tá, de um jogo que foi não cumprido desde o ano passado, já que a empresa que foi contratante desde a época da 777 Carioca, que vendeu o mando do campo, para pegar uma grana, fazer esse jogo lá em Brasília, onde o Vasco ganhou, onde o Vasco perdeu de 1-0 com aquela bola que o Ryan dá um passe para o atacante do Palmeiras e perdemos de 1-0. Enfim, tá rolando uma graninha aí por fora pro Vasco? Tá. É um benefício maior? Muito, positivamente falando financeiramente, tá? Financeiramente. Porém, é um cumprimento de um contrato que tinha que ser feito 2 jogos em Brasília. E o Vasco só cumpriu 1. O outro jogo seria o Fluminense, acabou
que foi feito nesse campeonato carioca, esse cumprimento dessa rodada lá em Brasília. Lembra? Campeonato carioca, Vasco e Fluminense jogaram lá? Cumpriu. Só que ainda tem mais um jogo a se cumprir, que é esse aqui agora, vai ser com o Palmeiras. E, a princípio, terá um outro jogo também que está sendo vendido, que vai ser contra o Botafogo, em Brasília, lá no Mané Garrincha. Então, provavelmente, tá, esses jogos vai acontecer, vai ter confirmação de Vasco e Palmeiras, tá, lá no Mané Garrincha, e Vasco vai estar tirando 2 milhões nesse jogo, e se vender mais dos ingressos, tá, tipo meio a meio, 50% para um, 50% para o outro, pode chegar a mais de 2 milhões, e Vasco e Botafogo, já que o manda do Vasco, também Brasília e Mané Garrincha, mais 2 milhões. Então o Vasco nesses dois jogos vai tirar 4 milhões. A minha opinião, eu não trocaria, mesmo que o Vasco está precisando dessa grana, o favoritismo de jogar dentro de casa com a sua torcida, tá? Com o peso que nós temos aqui em São Januário, já que sabemos que estamos um elenco muito limitado, tá? Dentre essas duas equipes, que é o Botafogo, que é o Palmeiras, tá jogando fora, prestigiando os caras em troca de dinheiro. É meio complicado. Eu não concordo com essa ação do Vasco, mas enfim, tá? Não depende muito da gente, a gente só tenta ser uma voz aqui. Beleza, galera? Então, 4 milhões aí pode estar chegando nos bolsos do Vasco com esses dois jogos, Vasco e Palmeiras, tá? E Vasco e Botafogo, tá? Falando aí de contratação, galera, olha só, o Vasco está enchendo o saco do Atlético Mineiro, já trouxe aqui, para poder contratar o Braio Palácio. O Braio Palácio não quer vir para cá, o Atlético Mineiro já deu um monte de desculpa, só que o Atlético Mineiro tem como reserva que está negociando, que é o Davidson, é o Davinho. Quer um atacante? Contrata o atacante Davinho. Já que o Vasco só vai fazer contratações na janela, tá, do meio do ano para correção, e há muita correção a ser feita, inclusive, tá, o Vasco não desistiu também da contratação do América do México, aquele atacante que é o Brian, eu esqueci o nome dele, tá? É o Brian, mas eu vou lembrar o nome dele aqui direito e eu vou trazer, tá? É o Brian Rodrigues, tá? Vasco não desistiu da contratação desse jogador e provavelmente ele pode pintar aqui no Vasco no meado do ano, tá? Para essa correção aí, infelizmente. Mas falando do Davidson, só trazer o David, cara. Tá aí o Fortaleza, o Vojvoda tá querendo o David para ir para lá, já que é um jogador que decide partidas aí, tá? Principalmente de Libertadores, como eu trago aqui no canal. E estão querendo fazer uma negociação, uma troca, tá entendendo? Estão querendo trocar lá pelo Pochettino. Ó, Atlético Mineiro, ó, manda o Pochettino que eu te mando o Davinho. Só que o Davinho, sabe quanto é que custa para ele poder sair do Atlético Mineiro? 4 milhões, cara. 4 milhões de reais. Não é dólar, não é euro. 4 milhões de reais. Ou um pouco mais. Pô, paga essa grana esse cara. Tá entendendo? Faz uma negociação, mesmo que o Vasco esteja pinchado aí na praça, que a gente sabe disso daí. Paga aí. Então, faz uma negociação e traz esse vascaíno para cá. Que com certeza vai fazer diferença e tem jogo mais propício pro Davinho do que pro Verratti. Com todo respeito ao nosso Pirata da Colina, que ele é um cara finalizador, mas a gente sabe o estilo de jogo dele. É bola alçada na área. É bola alçada na área ou batedor de pênalti, tá? Que bola no pé do Davinho é bem melhor do que o Verratti. Isso daí é fato, tá? Galera, outra notícia também falando sobre o estádio São Januário, tá? Que inclusive vai estar recebendo aí um show psicotérico de luzes, tá? Dentro do São Januário, que Vasco aí, pelo amando aí da Conmebol, precisa atender esse requisito da iluminação, já que a iluminação do Vasco não está atendendo os requisitos da Conmebol. Pois bem, aqui também no Campeonato Brasileiro e dentro do jogo, até os próprios atletas reclamam. Que o Vasco, se você, não sei se você percebeu, se você der uma visão de cima para baixo, o estado do Vasco é como se fosse uma ferradura. Então, nesses dois pontos, tá aberto, fica muito descoberto e quase não tem iluminação ali. E ali, aquele setor fica muito escuro. Então, o Vasco vai estar desembolsando de 500 mil reais, aí um pouco mais, pagando a empresa, tá, para estar fazendo
essa parte de iluminação. Eu já trouxe aqui, já fez arena, já fez arena lá da Seleção Brasileira, Mané Garrincha, do Atlético Mineiro, né, Mineirão, um monte de estádio. E agora quer fazer isso aqui também, tá no Maracanã também, Newton Santos, e vai fazer no Vasco. Aí a gente pensa, pô, o Vasco vai entrar em reforma, vai destruir São Januário para poder construir, para ficar em torno de 43 a 57 torcedores, tá? Isso está em pauta, está em discussão, tá? Se fizer um estádio grandão, possa ser que o Vasco não dê conta, tá? Se todos os jogos não encher, vai custar muito caro manter um estádio desse tamanho para não suprir, tá? Então, assim, depende muito se o Vasco vai estar bem nos seus campeonatos e a torcida está acompanhando dentro do São Januário, porque a gente tem torcida pra cacete, cara, para encher São Januário, Maracanã. É só falar com o torcedor, mas só jogar bem que a gente comparece, beleza? E aí, com isso tudo, a gente fica pensando, pô, vai gastar uma grana com show psicotérico, para a luz ficar batendo de acordo com a música, tá? O locutor falando lá, e o caramba 4 para ficar bonitão, para destruir, galera. Vai usar o mesmo equipamento depois que reformar São Januário, beleza? É isso que a gente precisa entender, foi como eu falei no vídeo passado. Vai pegar todo o equipamento de luz, beleza? Vai deixar no cantinho, vai construir São Januário, a mesma empresa que foi paga, ela vai vir e vai colocar de novo e restaurar toda a iluminação e esse show psicotérico aí que estão contratando aí por 500 mil reais, tá beleza, galera? E estão dizendo aí que tem um deputado aí, eu não vou falar o nome dele até porque é uma especulação, tá? Que tá entrando aí nesse requisito aí, já que o Eduardo Paes, vascaíno aí, já deu a liberação para a construção de São Januário, tá precisando dos aportes, apareceu um aporte de 110 milhões, tá? Então isso dá para iniciar as obras São Januário. Tomara que não seja obra, igual a gente, né, tem o costume que já não é mais assim, né? Aí, obra de igreja demora pra caramba, já não é assim, as igrejas agora estão construindo rápido. E vamos aí acreditar que Vasco também no seu São Januário faça isso também. Beleza, galera? Olha só, Alexandre de Araújo, fisioterapeuta do Vasco, 8 temporadas aqui, 8 anos, tá? Sendo fisioterapeuta aí do Vasco, foi desligado, não faz mais parte do corpo, trouxe uma nota aí, tá? Nas suas redes sociais, agradecendo pelos 8 anos que teve de casa aqui, desejar uma boa sorte aí com novos projetos, tá? E o seu trabalho aí, Alexandre de Araújo, beleza? E agora, para finalizar aqui, galera, falar aqui mais uma derradeira da 777 Partners, tá? A empresa, eu tô com a tela do computador ligada aqui na minha frente com essa mensagem, que mais uma vez a empresa aí, a KPMG, que é a mesma empresa da 777 que contratou para estar fazendo essa negociação da venda do Vasco SAF para o Josh Wander, tá? Essa empresa que eles contratam para fazer todas as suas negociações pelo mundo inteiro, ela foi acionada mais uma vez na justiça, tá? E a matéria rapidinho diz assim, ó, a KPMG está sendo processada pelos Estados Unidos por suposta negligência nas autorias do seu New Center Financial, tá? É uma empresa de financiamento, tá? Deles lá. Uma das empresas a qual atuaram nos empréstimo sublime, a origem da grande crise financeira mundial, e incluiu no ano passado o Conselho de Supervisão de Contabilidade das Empresas Públicas dos Estados Unidos, a PAC-OEB, tá? Multou 9 escritórios da KPMG ao redor do mundo, incluindo Brasil, por mais de 3 milhões e 37 dólares, tá? Por supostas violações às regras de entidade. Ou seja, essa empresa que a 777 Partners contratou para fazer todos os cálculos
de todas as empresas que elas fazem a negociação, inclusive o Vasco da Gama aqui do Brasil e outras empresas ao redor do mundo, tá? Lá nos Estados Unidos é o seguinte, não fez conforme está escrito, cara, no contrato, tiro, porrada e bomba e o pau quebra lá, meu irmão. Lá o pau quebra, diferente aqui do Rio de Janeiro, que eles ficam aí sacaneando, sabotando aí os vascaínos. E a empresa americana conseguiu identificar de todos os seus processos, de todos os seus escritórios, mundialmente falando, muita negligência e quebra de contrato e, estelionatário que está falando, conforme aí mais aí a informação aqui que eu estou trazendo, tá? Então, galera, é mais um filho aí para o Vasco, para estar usando, já que já é a segunda vez que os Estados Unidos está entrando em processo, tá, contra a 777 Partners e essa KPMG. O engraçado é que o próprio processo americano consegue ainda, com seu tabelião, tá, dentro de um cartório americano lá em Texas, ainda conseguir permitir nomear o mais novo dono da 777 Partners Carioca aqui no Brasil, já que tem tanta fraude que até a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tá, que vai estar sendo levada a público, tá, por todas as falcatruas, e vai ser muita gente presa, e também a a TJRJ, já identificaram muita negligência em todas as suas ações, principalmente trazendo o Vasco da Gama aí muito, mas muito prejuízo, tá? Em torno aí do Vasco, a princípio aí trazendo até o Vasco aí recorrer e querer indenização para essas empresas, beleza, galera? Mais informações aqui no canal falando de Vasco eu trago aqui. Galera, você que não acompanhou as notícias passadas, eu sempre deixo aqui no encarte aqui, tá? Vai aparecer para você, tá? Curte, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lança aqui no canal falando de Vasco. E galera, hoje eu tô de plantão, amanhã a gente se vê. Fui!